Pastor Rodrigo, diante desta situação que nós estamos vivendo, não só no Brasil, mas como no mundo, crescimento de desigrejados, crescimento de pessoas que vão para o mercado de trabalho, para a escola, a faculdade, e acaba se perdendo. Sendo assim, nós estamos diante de um grande dilema. Cria-se um paradigma sobre esta relação, a qual Jesus enviou seus discípulos ao mundo para comunicar o Evangelho. E eu queria que você explicasse, falasse um pouco para a gente sobre esse tipo de dificuldade que os nossos jovens estão passando hoje ao entrar na faculdade e correr o risco de deixar o Evangelho do Jesus de Nazaré. Bom, primeiro, boa noite, paz do Senhor. Muito bom estar aqui, muito obrigado pelo convite, é um privilégio gigante estar aqui com vocês. E é muito bom participar de um movimento como esse, e ver tantos jovens numa segunda-feira à noite, preocupados e tentando responder essas perguntas. Eu acho que é super relevante a gente tentar pensar naquilo que tem afligido muitas gerações. Não é de agora, né? Minha primeira colocação sobre isso é que isso não é um problema nosso, né? Problema nosso no sentido de que não é recente isso. Isso ao longo dos anos tem assolado, né? A única diferença é que a gente teve uma geração diferente por causa da sociedade que vai mudando historicamente, né? Então hoje a gente tem mais voz. Isso pode ser bom ou ruim, né? As redes sociais deram voz a gente consegue perceber algumas coisas, a gente começa a levantar a nossa voz e parece que tem gente que escuta. E finalmente nós estamos discutindo algo que ao longo dos anos foi deixado, negligenciado de lado dentro das igrejas. E eu quero começar por aí, porque é onde a gente está. E é bom a gente falar de onde o ambiente em que a gente está, a gente faz parte. Então, a gente sabe que o mundo é hostil faz tempo. A gente sabe que os ambientes universitários ou qualquer outro ambiente, inclusive a igreja, é um ambiente hostil porque o mundo jaz no maligno. Nós não estamos nesse mundo vivendo o céu. Nós estamos na expectativa do céu, sinalizando o reino de Deus. Esse é o dever dos discípulos de Jesus. Mas Jesus falou que nós somos ovelhas mandadas no meio de lobos. O que acontece com ovelha no meio de lobo? É devorada. Jesus era piadista, né? Não, é verdade. A ovelha vai ser devorada, vai ser destroçada, vai ser comida. Não existe ovelha que vai ficar para o lobo, vai virar para o lobo e falar, vem. Se bem que a gente vê umas ovelhas hoje que chega no meio do lobo e pum, bate um monte de gente. Sai batendo, sai ferindo, sai machucando, porque não, eu sou soldado de Jesus. E aí acaba que perde o lance, né? Esqueceu do pacificador, esqueceu do dar a outra face, esqueceu do amar. Mas a questão é que os discípulos de Jesus vieram para o mundo para morrer. Morrer por essa causa, pelo Evangelho. E nós sabemos que o mundo é mau há muito tempo. O problema é que as nossas comunidades de fé, elas deixam para falar sobre muitas coisas em cima da hora. Então a gente se fecha numa cúpula. E eu ia até perguntar a Thaís, né? Esse nicho, por exemplo, de jovens que ela colocou ali, essa porcentagem, provavelmente são filhos de crente, que começaram na igreja, os pais são crentes, estão lá na igreja, e aí não é que eles abandonam a fé, é que talvez eles nunca tiveram. Talvez eles nunca entenderam isso. É muito comum a gente olhar para um filho de crente e dizer, filho de crente, crentinho é. Você está na igreja há não sei quantos anos e você aceita Jesus por osmose, né? Já está aqui, é filho, vai frequentando, frequentou, já é de Jesus, já é que é filho do pastor, já é mais que consagrado, é um anjo. Só que não. E a gente vai achando que porque é crentinho, está lá, está tranquilo, e as coisas vão indo. Não, isso aqui, a nossa juventude foi abençoada, tal, até os adolescentes, que aí quando sai da cúpula, aí lascou. Porque aí
as perguntas que ele nunca fez, ou nunca teve resposta, ou nunca foi falado lá dentro daquela cúpula, nunca foram respondidas, e ele chega na faculdade com um monte de gente que tem resposta para tudo. Né? O ambiente universitário é um ambiente que você tem resposta para tudo. E quando não tem resposta, ele fascina de muitos jeitos, de muitas formas. Né? E aí o problema é que são dois mundos. E a gente acha que o crente ele vai ser crente para sempre. Entrou na igreja, o pai é crente, vai ser. E a gente negligenciou por muitos anos a experiência pessoal com Cristo de cada jovem nosso. Desde criança, com adolescente, com jovem. Uma vez eu estava participando de um projeto missionário em Minas Gerais, interior de Minas Gerais, norte de Minas. E eu estava com um grupo de 40 adolescentes. E eu virei para eles no primeiro dia e falei assim: eu não sei quantos aqui creem em Cristo como seu único e suficiente Salvador. Aí um deles levantou a mão: como assim? Todo mundo aqui é membro de igreja, todo mundo já foi batizado. Eu falei: eu não falei isso, eu falei quantos creem em Cristo Jesus como seu único e suficiente Salvador. Aí eles ficaram me olhando estranho assim. Quando chegou no quinto dia, já tinha muitos ali já com a fé bem abalada já. Viram coisas que nunca tinham visto, fizeram perguntas que nunca tinham perguntado, não sabiam as respostas de muita coisa. E muitas das pessoas ficaram assustadas quando eu voltei com um grupo de 40 adolescentes para a igreja. Eu falei assim: não sei quem e fulano de tal aceitaram a Cristo lá. Eu falei: como assim? Eles receberam a Cristo lá, ué. Eles tiveram uma experiência com Cristo vivo e ressurreto. Porque o problema hoje é que a gente não sabe quais são as perguntas que estão sendo feitas do lado de lá. E a gente quer ter resposta do lado de cá, sem ouvir o lado de lá. E aí é lógico que todo ambiente que, quando chega a independência do jovem, para ele poder dar as respostas dele, vai ser hostil. Vai ser hostil. Mas a vida é hostil. A gente nasce morrendo. Guimarães Rosa vai dizer que viver é muito perigoso. E é mesmo, para qualquer um. A grande questão não é se lá é hostil e que lá está tendo isso, sempre teve. A grande questão é por que nós aqui, como comunidade viva, do Cristo vivo, ressurreto, não olhamos para isso antes, não percebemos que cada um precisa ter essa experiência do discipulado. E não é o discipulado daquele da revistinha, para você ficar aqui, ó, lê aqui João 1, vamos lá. Não, é o discipulado de andar junto. De ter a preocupação de olhar para aquela pessoa e entender quais são as dúvidas dela. Cristo ele teve isso na sua fase adolescente. Muito interessante. Jesus, quando era adolescente, ele começa a se destacar, os gostos pessoais, os pensamentos que não tinham nada a ver com José e Maria, começam a aparecer, e José e Maria começam a ficar meio esquisitos assim. Você fala assim: meu, peraí, como é que funciona isso aqui? Jesus é o Filho de Deus, mas ele é 100% homem, 100% Deus. E ele está mostrando aqui que existe uma identidade peculiar, uma identidade particular que não tem a ver com os pais. O que é isso? O que Jesus está ensinando para a gente na adolescência dele, narrado na Bíblia? Está dizendo que vão ter gostos, vão ter segredos saudáveis. Jesus, por exemplo, é engraçado essa passagem. Quando José e Maria levam Jesus para Jerusalém, eles participam da festa e eles vão embora. E aí, eu gosto de vislumbrar essa cena, que deve ter sido hilária. Passaram 3 dias. José vira para Maria: ô Maria, viu Jesus aí? Aí Maria: como assim viu Jesus, José? Você é louco? Estava com você, José. Maria, olha só o negócio, a gente combinou aqui que eu ia cuidar dos camelos, você ia ficar com Jesus, aí o menino está aí com você. José, você perdeu Jesus. Maria não fala um negócio desse, que o menino é filho de Deus. Se os caras mandaram um coral cantar de exército de anjo para cantar no nascimento, se sumir vai dar um problema isso. E aí eles voltam, eles procuram Jesus por um dia inteiro, e aí encontra Jesus, todo paquitão, no templo, discutindo com os sacerdotes. Maria já chega com os pés no peito, lógico, mãe, já devia estar com a sandália na mão.
Jesus, o que você está fazendo aí? Quase matou seu pai e sua mãe de coração. Jesus, ué mãe, sabia que eu devia estar na casa do meu pai? Ah, se eu falo isso para minha mãe. Rapaz, era... já caía no chão, já Hadouken, pisa em cima. Malcriado. Mas aí eu acho que Maria pensou em dar e falou assim, ó Deus, você está vendo, né? Teu filho. E aí, não entende, a Bíblia fala assim, eles não entenderam o que Jesus falou. Traduzindo a Bíblia é legal, a Bíblia é eufemista pra caramba. Devia ser assim, deu ruim, né? Deu ruim. E aí o que aconteceu? Houve uma falha de comunicação. Os pais estavam percebendo que o filho estava crescendo, e havia coisas no filho que ele não conhecia, e diferenças, segredos. Jesus não falou que ia para ficar em Jerusalém. Ele ficou. Mas o que aqui? Ele fazia parte da personalidade dele, era o Deus se revelando ali já. O Deus menino se revelando no seu gosto. A molecada de 12, 11 anos estava jogando cocô de cabrito nos outros no meio do negócio. Jesus estava lá no templo perguntando, mas então, como dizia aí Provérbios, né? E Êxodo, quando Moisés escreveu, eu sabia que essa passagem aí, quando meu pai escreveu com o dedo aí os 10 mandamentos. E aí quando eles trocavam ideia lá, os sacerdotes viraram para José e falaram assim, ô, o moleque entende, hein? Aí José, oxe, onde você está lendo essas coisas, rapaz? Nunca te ensinei isso aí, vem cá, larga esse negócio aí. Jesus está ensinando para a gente que é muito natural ter coisas nos adolescentes, nos jovens, na gente, que não tem nada a ver com nossos pais e que nem por isso são abominações, e que precisam ser respondidas, ou precisam ser entendidas e conversadas. E que as comunidades de fé, que são formadas por famílias, precisam entender que nem tudo é ruim quando vem da juventude. E que é preciso entender que a juventude, às vezes, sabe, tem alguma coisa para ensinar para a gente que a gente não entendeu. E talvez por a gente ter negligenciado tanto tempo ouvir essa voz, ou perceber o que houve ali, nesse momento de... Quando que esquecemos os nossos filhos? A geração que cresceu na igreja com os filhos e esqueceu deles. Eles estão aqui na igreja, está tudo bem. Mas nós não andávamos com eles, e eles cresceram, e o mundo virou um ambiente hostil. Qualquer que seja o ambiente, se ele for para a faculdade ou não for, se crescer desse jeito, vai ser hostil. Infelizmente, a gente precisa pensar na igreja, se a gente está fazendo as programações para eles como a gente quer, ou se a gente está ouvindo a dor, a angústia, as questões da juventude, ouvindo o que eles têm para dizer, ouvindo o que eles têm para nos ensinar. Pastor, sabemos que ser cristão dentro da igreja é assim, um pouco mais fácil. Como ser um cristão influenciador numa universidade onde você vai sofrer pressão de amigos, de professores? Como você vai conseguir ser um influenciador sem ser influenciado pelos jovens e pelos professores no universo acadêmico? Eu gosto muito da história de José. José foi um cara que cresceu numa família crente, né? E teve todos os seus ensinamentos e tal, e passou por aquele trauma de ter sido expulso e tal, mas ele vai parar num ambiente hostil, né? Hostil à sua fé, hostil àquilo que ele era, né? Ele tá rejeitado, abandonado pela família, e ele chega, por exemplo, à casa de Potifar. E na casa de Potifar, ele se vê numa situação de escravo, né? Que não é uma situação legal, ninguém quer ser escravo. Mas a Bíblia fala que José, ele começa a dar o melhor de si ali. Eu não sei nem como que é possível dar o melhor de si sendo escravo, né? Mas o cara fez isso, José fez isso. José é fantástico. E ele fez tanto isso que diz a Bíblia que ele virou o escravo do mês. Olha a plaquinha. Ficou lá, né? Que o Potifar chamou José, vem cá. Rapaz, você é o cara. Tudo que você faz prospera. Com certeza o teu Deus é o Deus verdadeiro. Porque não é possível. Olha como você... Tudo que você fez aqui entre os escravos, tudo que você eu estou rendendo, eu estou ganhando muito mais desde que você chegou. Não, José, vem trabalhar aqui dentro. Vem ficar aqui dentro. Você vai agora cuidar da minha casa. Você vai dar, olha, deu um posto maior para o escravo, aumentou ali. Tudo era contra
a situação de José. Ele era um cara escravo, abandonado pela família, né? Num povo, ele era hebreu, num povo egípcio, um povo pagão, com vários costumes diferentes, deuses e mais deuses ali dentro. E ele consegue, então, arranjar um caminho pelo qual ele vai mostrar para aquele povo que Deus, o Deus dele, era um Deus verdadeiro. Eu acho muito louco o jeito que José faz isso. Ele entende que as convicções deles estão firmadas nos sonhos que ele recebeu de Deus no início da sua adolescência. E esses sonhos alimentam a convicção dele de que Deus tem um propósito para a vida dele, tem um chamado para a vida dele, e esse chamado, ele precisa ser respeitado e honrado por José a qualquer custo. Então, se eu estou aqui na casa de Potifar como escravo, vendido pelos meus próprios irmãos, traído pelos meus irmãos, eu preciso honrar a Deus aqui, porque Deus está me colocando aqui. Porque se eu estou aqui, é porque Deus quer que eu esteja aqui. Porque se Deus não quisesse que eu estivesse aqui, eu não estaria aqui. Por mais difícil que seja, por mais terrível que seja essa realidade, é que Deus quer que eu esteja aqui. A gente esquece disso às vezes, viu, galera? A gente fica falando que não, Deus não te quer neste lugar, irmão. Você é cabeça, não é cauda. Tua vitória terá sabor de mel. Cuidado. Cuidado, porque Deus às vezes coloca a gente num lugar brabo mesmo. Joga a gente para um lugar para mostrar para a gente que Ele quer ensinar alguma coisa para a gente. E essa era a convicção de José. José falou assim: Deus quer me ensinar alguma coisa nesse lugar, então eu vou ser o melhor possível no que me derem para fazer. E o que acontece? O Potifar, o chefe dele, vira: meu, teu Deus é o Deus verdadeiro. Quem influenciou aí? Então, para mim, a resposta é muito clara. A resposta é muito clara. Não importa onde quer que a gente esteja, a gente tem que ter convicção dos sonhos que Deus colocou para a gente. Saber aonde a nossa fé está firmada. Conhecer o Deus que a gente serve. Lembrar disso toda hora, todo dia. Porque a gente esquece fácil. Deus sabe que a gente esquece fácil do Deus que a gente tem. Desde sempre. Não é nosso isso não, viu? Vem lá dos hebreus. Essa coisa de esquecer que Deus já fez pela gente, começar a blasfemar, reclamar, murmurar. Nossa, isso aí é coisa da gente, viu? Está no sangue. Então a gente precisa lembrar toda hora que tem um Deus que cuida de nós. E que Ele colocou a gente ali. Então, não é pedir para Deus: Deus, me tira daqui. Não, é: Deus, o que eu posso fazer aqui para glorificar o Teu nome? É diferente a vida da pessoa, do estudante, do ser humano, menino ou menina, do trabalhador, que olha para a vida com um olhar generoso. O que é olhar com um olhar generoso? Ter um olho bom, como Jesus fala, para a vida. É o quê? É perceber que tudo aquilo que está ali, Deus me deu para fazer alguma coisa. Existe um propósito ali. Eu tenho que fazer alguma coisa. Oração de quem é discípulo de Jesus é assim, ó. Vou primeiro falar a ruim, para a gente terminar com a boa. A ruim de quem não é discípulo, de quem tá perdido ainda, que não encontrou a razão, é assim: ah, Deus, se eu tivesse, eu faria isso. Poxa, olha, se eu tivesse dinheiro, eu construiria isso aqui para fazer uma ajuda, uma assistência social. Se eu tivesse carro, eu faria isso, eu levaria aqui. Ou seja, você joga a culpa para Deus. Está vendo? Deus não está te dando dinheiro, está te dando carro, e aí você não pode fazer. Aí por isso eu não faço, viu, Deus? Quando você não me der. Agora, a oração de discípulo de Jesus, de quem é sinal do reino de Deus, é assim, ó: Deus, com tudo que o Senhor me deu, o que eu ainda estou retendo que eu não compartilhei? O que eu ainda tenho comigo, que eu ainda não estou usando para glorificar o Teu nome? Com tudo isso que eu tenho, como eu posso ainda ajudar mais pessoas? Abençoar mais pessoas? Senhor, com tudo que o Senhor me concedeu nesse lugar, como eu posso glorificar o Teu nome? Através do meu serviço. Diferente, percebe? Então, para mim, a gente se torna influenciador quando a gente olha para a vida desse jeito. Eu tenho convicção no meu Deus. Eu tenho tanta convicção nesse Deus que eu sei que Ele me colocou ali. E por isso não tenho problema em ser quem eu sou, em fazer o meu trabalho do jeito que eu sou e fazer da melhor maneira possível. Porque em algum momento as pessoas vão olhar e falar assim: cara, você é diferente, hein, meu?
Eu não precisei abrir a boca para falar do evangelho em momento nenhum. José não chegou assim, eu queria compartilhar com você a palavra de Deus. Potifar. Ele não precisou fazer isso. Até porque era um escravo. Ele ia assim, olha só, você quer Deus, né? Você vai adorar ali a Sekhmet ali, ó, tá bom? E cala sua boca. Ele ia fazer isso. Tem lugar que você não pode fazer isso. Então o que você faz? Você dá o melhor de si, você se torna aquele funcionário ou aquele estudante, aquele cara que é uma pessoa generosa e as pessoas reconhecem. Fala assim, olha, você, fulano de tal é uma pessoa que é bom estar com ele, como é bom ele ouvir, ele ouve a gente, ele dá conselhos legais. Olha, esse cara é um excelente aluno, esse cara vai longe, olha o que ele faz. Me fala, aí ele chega para você, me fala como que você faz isso. Aí você fala, eu estou aqui porque eu sou discípulo de Jesus e eu tenho que honrar isso. É diferente. René Padilha é um teólogo que fala assim, missão é uma ação que exige explicação. Missão é uma ação que exige explicação. Nós estamos em missão em todos os lugares, e as nossas ações vão fazer as pessoas ficarem com interrogaçãozinha e perguntarem, por quê? Daqui a pouco você vai ver que tem 1, 2, 3 ou mais ouvindo o que você tem para dizer. E não é só isso não. José tinha tanta convicção que quando veio a tentação, e a Thaís falou disso, o que ele fez? Porque, vou te falar também, homens, comigo aqui, mulheres, por favor, dá um tempo, não se escandalize, dá licença, fiquem em pé. Esposa de Potifar, manja? Gisele Bündchen, queimadinha de sol, muito magra. Angelina Jolie. Melhorou. Tem uns caras que foram, glória. Andando sozinha pelo palácio de Potifar. Agora, homens, como eu não sou um cara machista, dá licença, homens, mulheres. José. A Bíblia não fala de muita gente feia, nem de muita gente bonita, mas ela fala de José. José era um cara vistoso, bonito. Era escravo, ó, rachadão, tanquinho. Crossfiteiro. É burpee todo dia. Levanta pneu, joga tal, levanta tijolo, fortão, queimado de sol. E andava no palácio, andava com roupa egípcia. Aquela sainha. Manja, aquela coisa esquisita. Aí vem a esposa de Potifar. Oi, José. Pois não, senhora, tudo bom? E outra coisa, meninas, José era de Deus. Ô varão, hein? Rapaz. E aí, a esposa de Potifar olhou, que homem. Um Rodrigo Hilbert do Egito. Cozinha, lava, passa, dança. É de Deus, lê a Bíblia. José, vem cá. Se tivesse grupo naquela época, estaria o grupo assim, grupo casa de Potifar, né? Aí, José, preciso de você aqui no quarto. Aí José, pois não, senhora, eu estou aqui fora, estou ocupado. Então, eu acabei de tomar banho e não tem toalha para me enxugar. José saiu do grupo. José era de Deus, rapaz. José vira para Potifar, Gênesis. Ele diz para Potifar assim, não, porque Potifar confia em mim. Anotem aí o primeiro não. Potifar confia em mim. Ele tem expectativas ao meu respeito. Não posso me deitar com você. José vira para a esposa de Potifar e diz, não, porque você não é prazer lícito meu, não é prazer legítimo meu. Nós temos nas nossas vidas prazeres legítimos. Nosso dinheiro, nosso carro, nosso namorado, nosso esposo, nosso marido. Mas tem prazeres ilegítimos, que são as tentações que vão rondando a nossa cabeça. E José vira para ela e fala assim, você não é um prazer legítimo meu. E não, porque o Deus a quem eu sirvo não vai se agradar se eu me deitar com você. Essa convicção de José, para mim, faz toda a diferença.
em qualquer ambiente hostil que a gente está. E é disso, de jovens que acreditam no sonho que Deus deu para eles lá no passado. Precisam lembrar todo dia o Deus que serve, que cuida de nós em todos os instantes. Assim o mundo vai olhar para a gente e vai glorificar a Deus que está nos céus. Amém. Muito bom. Muito legal. Rodrigo, fiquei pensando aqui em revolucionar esse ambiente underground de universidade e tudo mais. E às vezes o jovem é tímido. Ele tem uma boa intenção, mas ele não consegue fazer nada sozinho. E eu lembrei também da Aliança Bíblica Universitária e como esses caras têm se organizado no mundo, nas universidades, e têm levado o nome de Jesus Cristo através da cultura e de tantos outros meios. Qual conselho você daria? Você que é um cara muito organizado, você que tem um trabalho mútuo na sua tarefa lá na ONG, na igreja local também, você trabalha com comunidade, o trabalho fica mais forte. Então, eu queria que você desse um conselho para o jovem que entra lá na universidade e tem dificuldade de desenvolver um projeto, encontrar lá a sua tribo e fazer o nome de Jesus ser conhecido. O primeiro conselho é achar os pares. São os pares, aqueles que pensam como você também, mas não para você fazer um grupinho e se fechar neles, tá? Não é isso. Isso é um erro muito grave que a gente comete. A gente se converte, começa a frequentar uma comunidade e larga os nossos amigos que não se converteram. É bom vocês terem amigos que não são convertidos. Tenho esses amigos, tenho muitos amigos assim, não tem problema. Não é pecado. Tá bom? Seja você a companhia dele, não ele a sua companhia. É disso que Coríntios está falando quando a Thaís leu. As companhias corrompem os bons costumes. Quando ele é a tua companhia, seja você o companheiro dele. E ele vai ouvir o que você tem a dizer sobre a tua fé. E cada vez mais que você mostrar que você tem integridade sobre aquilo faz sentido para você, com certeza isso vai fazer diferença para você onde quer que você esteja. Então, assim, existem hoje milhares de alianças universitárias cristãs que podem te ajudar a isso. Isso não é mais... Essa questão de grupos na faculdade, hoje, de se enturmar, é tão fácil, porque hoje tem muito evangélico, né? Quando eu fiz faculdade, já havia um crescimento, mas não era tanto quanto hoje. Hoje tem muito. E tem milhares de alianças universitárias cristãs que trabalham desse jeito, que fazem até celebrações no próprio campus, encontros de oração, oram um pelos outros, e que é interessante participar. Mas não se isole, não crie uma cúpula, não deixe de fazer amizade com os outros. Jesus não mandou você ficar dentro de uma casinha. Jesus mandou a gente ser sal, luz e fermento. O que tem de comum nesses três elementos? Sal, luz e fermento. O que tem de em comum? Todos os três, ao contato com o meio em que estão, afetam radicalmente o meio sem chamar a atenção para si próprio. Percebem? A luz, por exemplo, quando você acende a luz no seu quarto, você não acende a luz e fica olhando para ela. Você não faz isso. Nossa, que luz bonita, olha. Não fica com um mosquito rondando a luz. Você não faz isso. Você acende a luz para você procurar alguma coisa, para você iluminar o quarto. Você abre a janela, você diz, nossa, que dia lindo. Você não olha, nossa, que sol maravilhoso, que gases hélios saindo dos seus raios ultravioletas penetrando. E aí você vê, está cego, está vendo o sol na tua cara já, queimando a tua vista. A gente usa a luz para iluminar, ela é uma ferramenta, mas toda vez que você acende a luz, ela afeta radicalmente o meio que está. Ela ilumina as coisas, ela tira das trevas, ela tira da escuridão aquilo ali, ela faz e usa aquilo, o instrumento é para iluminar algo. O sal é a mesma coisa. Você põe sal para poder o quê? Sentir o gosto do quê? Do sal? Não. Você sentir o gosto da batata, da cenoura. Senão você com uma comida muito salgada, você chega a passar mal. Né? A minha esposa, de vez em quando... Né? É porque hoje a concorrência está difícil, gente. Vai, o Rodrigo Hilbert aí está cozinhando muito. Essas coisas. Aí você... Não, que Rodrigo Hilbert aqui? Rodrigo Quintana. Vou cozinhar. Tadinha, ela me ama muito, né, cara?
Vira para mim, tudo bem, amor, tá lindo, tá gostoso, tá muito bom. E a gente sabe que quando o sal faz isso é porque tem muito, está em excesso. Sal em excesso e sal pouco também deixa, você não sente nada. A comida fica insossa, né, que a gente fala. O sal, ele afeta radicalmente o meio que está, mas não chama atenção para si. E o fermento é a mesma coisa, você não come bolo de fermento. Você come bolo de cenoura, você come bolo de chocolate, você come bolo de baunilha, mas o fermento tem que ter colocado na medida certa. Ele é necessário. Jesus não é por acaso, Jesus não faz nada por acaso, gente. Ele compara a gente nisso, esses 3 elementos, justamente para ensinar para a gente que nós somos elementos totalmente perceptíveis, mas não óbvios. Porque quando a gente começa a ser muito óbvio, começa a dar ruim. Aquela coisa exagerada, sabe? Eu sou crente agora, aí o cara anda de roupa gospel, calça gospel, tênis gospel, música gospel, cara gospel, casa gospel, carro gospel. Pelo amor de Deus, entendeu? O cara, eu sou crente, agora eu sou crente. Jesus não falou para você fazer isso. Você tem que afetar o meio, mas aí as pessoas já olham e falam assim, hoje em dia as pessoas, ela vê o crente, aí a pessoa já dispersa, já vai embora, crente. O cara vai, eu quero ser um universitário crente, né? Aí o cara leva a Bíblia para a faculdade, chega lá com a Bíblia. Não precisa, gente, não precisa. Você não se sinta culpado por você não levar a sua Bíblia para a faculdade. Contanto que você a leve no teu coração. Contanto que você leve na tua vida. Que a tua vida afete o ambiente que você está radicalmente, mas não chame atenção para si. Jesus era assim. Jesus era tão no meio da galera que Judas precisou dar um código aos soldados romanos para identificar o Cristo. Judas precisou dar um beijo. Porque se Jesus fosse aquele cara que andasse com uma túnica branca, um turbante, um anel dourado de apóstolo, tal, poderoso, né? Um chapéu de vaqueiro, sei lá, qualquer coisa. Se ele fosse desse jeito, não precisava. Jesus falou assim, tem um cara lá, vestido estranho, vai nele, é o Jesus. Não, ele falou, vou dar um beijo nele para você saber quem é. Agora, se os soldados romanos sentassem por 5 minutos na roda com Jesus, esse aí é o Cristo. É totalmente diferente. Uma vez no futebol, quando eu estava trabalhando no Rio de Janeiro, numa ONG lá no Rio, tinha um time de futebol chamado Gladiadores de Cristo, a igreja. Gladiadores de Cristo. Aí, toda vez que o Gladiadores de Cristo jogava, era um desastre. Palavrão, pancadaria. Aí eu chamei os caras e falei assim, galera, não está rolando, velho. Esses Gladiadores de Cristo estão arrebentando com tudo aí, até com Cristo. Aí eles, não, pastor, você tem razão, nós vamos conversar. Aí conversaram lá, voltaram do outro dia, pastor, a gente resolveu o problema, que foi, agora nós somos gladiadores. É tipo assim, se a bebida atrapalha o seu trabalho, pare de trabalhar. Então assim, as pessoas não entendem. Se eu falo assim, gente, para que botar peixinho no carro, um monte de coisa, se você vai ultrapassar sinal vermelho, vai fechar o irmão na pista, você vai parar em lugar de deficiente que você não é, de idoso que não é, para. Aí vai, vou arrancar o peixinho. Não, deixa o peixinho. Mas começa a viver como discípulo de Jesus, gente. Começa a ser sal, luz e fermento. Faz diferença no ambiente que você está. Procura. Você não precisa dessa indumentária gospel toda para dizer que você é crente. Você precisa de vida. As pessoas olham para a vida. John Maxwell diz no livro dele, ele fala assim, nós somamos aquilo que ensinamos, mas multiplicamos aquilo que somos. Isso é básico, gente. Nossos filhos olham para a gente e aprendem não o que você fala, o que você faz. E Cristo ensina o quê? A gente a fazer. Vocês farão obras maiores. Jesus não chamou marqueteiro. Marqueteiro é que fala de uma coisa. Eu vim aqui para falar de Jesus. Jesus fez isso, fez aquilo, fez aquilo. Jesus falou assim, eu quero que vocês façam obras maiores do que eu fiz. Eu quero que vocês sejam meus imitadores. Jesus chamou pequenos cristos. Não é só para você ficar falando dele, não, é para você ser ele para a vida das pessoas. As pessoas vão olhar para você e vão dizer,
eu vi Deus, eu vi Jesus. E eles vão se dobrar o joelho diante de você e você vai entender o que é estar num meio hostil, mas ser sal, luz e fermento. Não tenha medo do meio hostil. É para lá que a gente tem que estar. É lá que a gente tem que estar. É nesse lugar que a gente tem que estar. É para lá, no meio dos lobos. E se é para morrer, a gente vai morrer. Se é para ser chacoteado e tal, tá bom. Fazer o quê, gente? Eu nunca vi Jesus, quando estava sendo cuspido, mandar um Hadouken e matar todo mundo. Ele baixou a cabeça. Ele chorou. E ele pediu perdão ao Pai por nós. A gente precisa aprender a viver aquilo que a gente é. E com certeza, se você não é na faculdade que você vai virar, né? É mais fácil você deixar de ser ali e revelar quem você é. Vamos abrir para a galera. Pessoal, quem tiver pergunta aí, levanta a mão, que o Júlio ou a Stephanie e o Jales vai até você para colher a pergunta e passar para nós. Quem tem pergunta aí? Levanta a mão. Ninguém tem pergunta? Enquanto nós estamos se organizando aqui, o Jales está aí também. O Jales está enviando aí as perguntas via WhatsApp. Tem mais pessoas. O Rodrigo, eu vi em um vídeo que você fez uma palestra com a juventude, mais na intenção de dar orientações profissionais. Nós temos um workshop que acontece anualmente aqui na nossa igreja, com a juventude de Guarulhos, que é um workshop profissional. Geralmente o jovem vai para a universidade e o pai dele fez a cabeça dele que ele tem que ser advogado. E ele faz direito, o primeiro semestre ele sai daquilo que ele não gosta daquele negócio. Ele vai fazer marketing, porque foi influenciado pela galera que ele conheceu lá na faculdade. No segundo ano de marketing, ele sai fora e vai estudar RH. Então o cara não tem uma orientação, como que ele se descobre, como que ele se orienta neste momento de Enem, esse trampolim para poder escolher um curso, estudar 4 anos, 2 anos tecnólogo, dependendo do curso. Aí a gente tem uma coisa que é muito legal no meio cristão, que é a comunidade. Isso a gente sai na frente. Eu costumo dizer que a comunidade ela tem essa função. A igreja tem essa função. A função de revelar talentos, de identificar os dons e talentos que Deus faz brotar no meio dela. Então, assim, a comunidade, que está incluso seus familiares, seus amigos, as pessoas vão identificando em você talentos e uma vocação tendenciada a alguma coisa, alguma área. Primeiro a gente vai se percebendo nas matérias escolares, né? Isso é natural. Eu gosto mais de matemática, de física, de química, sei lá, outras mais exatas, né? Aí eu gosto mais de história, geografia, eu gosto mais de biologia. Isso é o padrão, a gente vai nessa caminhada. Só que nem sempre isso dá certo. Então o que dá certo? Primeiro, assim, a gente tem que ter em mente o seguinte, galera. Não tenham medo de recomeçar. Não tenham medo de recomeçar. Isso vale para pais, filhos agora, tá? Porque os pais às vezes falam, não, mas meu Deus, vai recomeçar do zero. Deixa. É um absurdo, é muita covardia a gente ter 1 ano para decidir aquilo que a gente vai querer para a vida inteira. Infelizmente, os nossos colégios, eles estão começando a pensar em trabalhar a carreira vocacional desde antes, mas isso não é uma coisa comum hoje em dia. Geralmente a gente vai falar de carreira no último ano da escola. E aí lascou, a gente vai olhar para candidato vaga, vai olhar para piso salarial, vai olhar para o que o pai está falando para fazer, porque se você fala, por exemplo, a minha esposa é formada em artes cênicas. Eu falei para ela, viu, como foi você contar para o seu pai que você vai fazer artes cênicas? É quase contar que, eu estou usando drogas, né? Foi tipo isso. Porque, por exemplo, na minha foi bem diferente. Eu estava cursando jornalismo, né? E eu já estava trabalhando, já estava estagiando, já estava começando a ganhar a minha grana, quando eu tive que virar para o meu pai, que não é crente, e virar para ele e falar assim, eu vou para o seminário. E ele falou, beleza, não conte comigo. E assim, eu sempre tive uma vida, eu sempre falo isso para a galera lá, porque hoje eu trabalho com periferia, e a molecada olha para mim e já percebe que eu sou criado a leite com pera.
Então eu falo, galera, é isso mesmo. Eu tive uma infância muito boa. Meu final de semana era na Disney. Minha mãe me acordava, oh, Jared, acorde. É sério, é sério. E aí o que acontece? Sempre tive uma coisa muito boa em casa. Meus pais tinham dinheiro, eu tinha grana para fazer essas coisas. Fiz uma faculdade muito cara, que era PUC, jornalismo. Então assim, sempre tive. Quando Cristo me encontrou, ele falou assim, tá fácil, né, negão? Tá fácil, né? Então vem cá que eu quero te mostrar um lado do teu país que você não conhece. E aí eu conheci um projeto missionário de ação social que chamava Jesus para Todos, e eu comecei a rodar o Brasil. Primeiro eu comecei pela minha terra, que é o Rio de Janeiro, eu comecei a ir nos morros do Rio. Depois eu comecei e fui para o Nordeste, para o sertão do Nordeste. Depois eu fui para o Rio Grande do Sul, interior de Minas Gerais, norte de Minas Gerais, África. E aí eu virei para Deus e falei, o que você quer, Senhor? Porque você me mostrou tudo isso e eu já não sei mais o que fazer. Deus estava me dizendo assim, por que você nasceu tão bem e tem essas pessoas da mesma idade que vocês estão morrendo? Você sabe a resposta, Rodrigo? Eu falei, não. Pois é hora de você transformar todas as oportunidades que eu te dei em serviço a essas pessoas. Quando eu entendi que eu precisava fazer isso, eu tive que virar para o meu pai e falar assim, é hora de romper. E meu pai falou, beleza, não conte comigo. Eu falei, tudo bem, pai, tá tranquilo. Morrendo de medo, lógico. E eu vim para São Paulo 10 anos atrás, sem emprego, sem mesada do papai. E eu fui aprender na raça como que era a parada de trabalhar duro mesmo e não dar para nada e depender totalmente de Deus. E quando eu falo depender de Deus, é depender da comunidade, por isso eu falo da comunidade. Porque a igreja de Jesus foi sensacional nesse momento da minha vida. Ela foi confirmando cada vez mais a minha vocação, que eu estava fazendo a coisa certa. E ela foi confirmando que minha faculdade de jornalismo, que eu tinha cursado, eu não ia jogar fora, eu tinha que trabalhar junto com ela. Que Deus, na verdade, queria que eu fizesse as duas coisas. Só que agora era o momento de eu entender que eu sou pó. E que todo mundo veio do pó, e que todo mundo é igual, e que eu precisava entender que a minha vocação era para servir, não era para o meu prazer. A minha vocação não é para mim mesmo, é para servir os outros. Porque todo mundo quer ser Paulo, quer ser o grande evangelista, mas ninguém quer sofrer 3 naufrágios. Ninguém quer ser picado por cobra, ninguém quer ser dado como morto. Todo mundo quer o rei Jesus, mas ninguém quer o cordeiro, que morreu sacrificado na cruz. Então a gente precisa entender o lado negro ali da força, galera. Onde a gente está ali esmagado pela nossa maldade e vem o Cristo e recolhe a gente e fala assim, sou eu que estou fazendo por você. É hora de você entender que tudo que você é para me servir. Então vá na direção do outro. Vá na direção do outro, que você vai me encontrar. Então quando você escolhe a tua profissão, pense nisso. Aonde é que você vai servir a Deus? Aonde você vai glorificar a Deus com seus atos? Larga a mão desse negócio de dinheiro, galera. Do que vai te sustentar? É Deus que te sustenta. Não estou fazendo para você fazer loucura nenhuma. Você vai fazer uma faculdade, você vai fazer vai procurar uma carreira para seguir. Mas não vá pelo dinheiro. Parece clichê o que eu estou falando, não é não. Tem muita gente que ainda pensa nisso. Muita gente, muitos jovens que eu vejo, eu dou palestra em universidade, dou palestra em cursinhos pré-vestibular, e o que eu vejo de jovem que fala, mas isso aí não dá dinheiro. Mas isso dá sentido. E tem muita gente com dinheiro morrendo, mas quem tem sentido pode até morrer, mas sabe pelo que viveu. Muito bom. Rodrigo, está chegando aí o nosso tempo aqui, e eu queria pedir agora para você fazer um resumo de tudo isso, conforme nós já havíamos planejado. Então, o Rodrigo vai fazer aqui um resumo e dar algumas orientações para os nossos jovens aqui na cidade. Cadê o brother do teclado? O cara que toca aqui. Pessoal, eu queria deixar
alguns conselhos para vocês essa noite. E eu queria também orar com vocês. Eu estou realmente assim, muito feliz de estar aqui. É muito louco isso aqui, de verdade. Desde o início eu estava orando para que o Espírito Santo soprasse e falasse assim, me dá só aquilo que eu preciso dizer. E quando eu comecei a falar a história de José aqui, eu lembrei disso. Lembra que José, depois disso, que ele é pego fugindo peladão lá da esposa de Potifar, ele é levado preso, né? Pois é. E aí depois ele vai até o palácio e ele consegue subir e se torna então governador do Egito, né? Nesse processo todo. Só que José, quando chega nesse ambiente totalmente hostil, que adorava outros deuses, e que era difícil de se adorar o Deus dele, porque a galera toda adorava milhões de deuses ali. Ele casou com uma esposa que não era crente. A esposa de José não era crente. José inclusive mudou o seu nome. Ele passou a se chamar Zafenate Paneia. Feio pra caramba o nome, mas era um nome popular lá. Era o nome egípcio dele. José era um nome hebreu, egípcio. Então ele mudou, ele começou a se vestir como um egípcio, a usar aquela maquiagem, a usar o anel do governador. E então José para e ele começa a ter crises de identidade, porque ele fala assim, eu estou aqui nessa terra pagã, e eu sou quem agora? José, o Zafenate Paneia, eu estou servindo aqui Deus, afinal eu estou aqui nesse meio, e o que eu vou fazer? Quando os irmãos aparecem, ele decide não se revelar. Diz a Bíblia que ele se retirava nos cantos do palácio para chorar, e o choro dele era tão forte que se ouvia no palácio inteiro, diz a Bíblia. Ele estava em crise, pensando, eu cheguei ao topo da minha carreira profissional, eu sou o CEO aqui do Egito, ganho bem, tenho tudo que eu preciso, que eu poderia ter, que qualquer um nesse mundo. O Egito, para quem não sabe, era a maior potência daquela época. Ele estava no topo do mundo. E quem sou eu? E a gente normalmente diria que José teria que largar isso tudo e voltar às suas origens, porque ele era crente, tinha que voltar a ser. Mas José percebeu que Deus queria. Mais uma vez José lembrou que Deus, se ele estava ali, é porque Deus queria que ele estivesse ali. E ele vira para os seus irmãos, quando se revela, ele tira aquela roupa, e ele vira para os irmãos e fala assim, eu não sou Zafenate Paneia, eu sou José. E ele diz a Bíblia que ele cai de joelhos diante dos irmãos chorando. Os irmãos o abraçam. Quando José cai de joelhos diante dos irmãos, ele não está caindo só de joelhos diante dos irmãos, ele está caindo diante de Deus, em gratidão, dizendo, não temam, meus irmãos, o mal que vocês fizeram contra mim, Deus transformou em bem. Existe uma história sendo escrita aqui embaixo, mas tem uma muito maior sendo escrita lá em cima. Porque os sonhos de Deus são maiores que os meus. Os caminhos dele são mais altos que os meus. Eu sou José. E eu estou aqui no Egito. Deus me trouxe para o Egito para salvar vidas. Gênesis 45. Para salvar vidas. Deus quer usar a tua vida, aonde quer que você esteja, a tua vocação, o teu ministério, para salvar vidas. As pessoas vão olhar para você e vão glorificar a Deus que está nos céus. Não importa onde você está, se na tua empresa não tem nenhum crente, não importa isso, você foi chamado para ser sal, luz e fermento, lembra disso. Não importa se você é Zafenate Paneia, não é mais José, importa que você está lá e você é servo de Deus. Eu não estou aqui servindo o faraó, eu não estou aqui servindo o Egito, eu estou aqui servindo a Deus. Deus me colocou aqui, e eu vou glorificar a Deus aqui, aonde eu estou, sendo esse posto mais alto e mais elevado. Eu vou glorificar a Deus com as minhas atitudes, com a minha profissão, no meu trabalho, eu vou ser o melhor. Eu vou dar o exemplo, as pessoas vão olhar para mim e vão perguntar, por que você é desse jeito? Eu vou dizer, Jesus tem um propósito para minha vida, me deu sonhos para mim, e eu tenho que guardá-los. E aí eu quero dizer para você essa noite, para a gente encerrar,
que na vida do cristão eu costumo dizer que tem 3 capítulos importantes nessa jornada sobre a vocação, sobre a nossa caminhada como discípulo de Jesus. O primeiro capítulo é o capítulo do sofrimento. É o capítulo que você vai olhar para a tua vida e não vai ver glamour nenhum. É o tempo do busão, tempo do metrô, é o tempo de chegar correndo nos lugares, é o tempo do perrengue, é o tempo de que você às vezes faz um esforço danado para as pessoas darem like em alguma coisa sua e não dá, e você fica, nossa, que droga. É o tempo dos poucos amigos, ou talvez daquele momento que ninguém te entende. É o tempo da angústia, da tristeza, é o tempo do sofrimento que ninguém está te ouvindo, sua voz não está forte, você acha que todo mundo conspira contra você, que Deus te abandonou. É o tempo que você foi jogado no fundo do poço, como José. É o tempo que você pensa assim, para que eu existo? Nesse tempo, é o tempo oportuno de Deus na tua vida. É o dia de Deus na tua vida. É aí nessa hora, no vale da sombra da morte. Porque é a hora que você apanha tanto, que você se curva de joelho, que você encosta a cabeça no pó, e você lembra de onde você veio, e você olha para a noite mais escura da tua alma e diz: eu sei, Deus, que és tu, o Senhor da minha vida. Ainda que a figueira não floresça, ainda que não haja gado no campo, ainda que não haja o fruto na vide, eu me alegrarei no Deus da minha salvação. E aí Deus vai te pegar no colo, vai te abraçar, vai enxugar tuas lágrimas, e vai relembrar os sonhos que Ele deu a você. E você vai se levantar e vai ver a alvorada. E aí vai chegar ao capítulo 2, a tentação. E a tentação vem como uma esposa de Potifar. No momento que você acha que você está melhorando, que opa, já subiu um pouquinho, que está legal, ela vai vir rondar sua vida, porque ela quer acabar com esses sonhos, quer fazer você esquecer desses sonhos, esquecer do sofrimento que te fez chegar até ali, esquecer que você é igual a todo mundo, que está todo mundo junto, esquecer que você é discípulo de Jesus. Mas em nome de Jesus você vai olhar para a tentação, quando ela bater na tua porta, aquele pecado bonito, você vai olhar dentro da cara dela e vai dizer assim: não, não, porque você não é prazer legítimo meu. Não, porque tem pessoas que confiam em mim, tem amigos, familiares, gente que olha para a minha vida, gente que ora por mim, gente que dobra os joelhos por mim, gente que chora por mim, gente que confia em mim, gente que olha para a minha vida e fala assim: esse cara é discípulo de Jesus. Gente que colocou a fé dela em mim, pensando assim: que cara é uma bênção, eu preciso ser como esse cara. Gente que está orando por mim todos os dias. Eu me lembro, eu fiquei na época da faculdade de jornalismo, durante 3 anos, sem querer saber de igreja nenhuma. Quando eu voltei para a igreja, num acampamento de jovens assim, e eu cheguei na igreja, a igreja inteira me conhecia, sabe por quê? Porque eles falaram que minha mãe orava por mim todos os dias. Tem gente orando por você, meu filho. Tem gente orando e acreditando em você. Não, porque eu tenho gente que confia, que tem expectativas em mim. Eu não posso decepcioná-los. E não, porque o Deus a quem eu sirvo não vai se agradar de eu trocar os sonhos preciosos que Ele me deu por um pecado tão ridículo como esse. Então eu esmurro meu corpo, para que dia após dia, vivo não mais eu, mas Cristo vive em mim. E todos os dias eu pego a minha cruz, para que eu me lembre que eu sou discípulo de Jesus, para que eu me lembre todos os dias que vivo não mais eu, mas Cristo vive em mim, para que eu me lembre todos os dias que o outro vem em primeiro lugar do que eu. Então eu digo não para o jeitinho brasileiro, eu digo não para a corrupção que invade a minha casa, a vontade de sonegar impostos, a vontade de comprar coisas piratas, a vontade de dar um jeitinho para conseguir aquilo mais rápido, de passar por cima do outro, de colar na prova, de fazer qualquer tipo dessas coisas. Eu sou discípulo de Jesus. Existem coisas tão pequenas na minha vida que invadem como pecado. Irmãos, meus amigos, galera, preste atenção.
Vocês ficam olhando para esses caras corruptos do nosso país que roubam bilhões de reais do nosso povo e deixam o povo morrer de fome. E vocês acham, como pode? Ninguém começa roubando R$1 bilhão. Começa uma caneta. O problema do Brasil não é partidário. O problema do Brasil não é riqueza, não é falta de riqueza, é falta de caráter. E os discípulos de Jesus se levantam para dizer: não, aqui não. Aqui não, aqui tem discípulo de Jesus. Aqui é hora de dizer não para o pecado. É hora de lembrar dos sonhos que Deus deu para a gente. É hora de falar assim: aqui tem gente que dobra os joelhos e acredita na rapaziada. Eu acredito nos jovens de hoje. Eu acredito que nós somos a geração que pode mudar isso. Não vou me dobrar ao pecado, não vou me dobrar à corrupção, não vou trocar os sonhos que Deus me deu por qualquer coisa. Não, nem que eu seja injustiçado por isso, como José foi. E o último capítulo, prosperidade. Mas não é a prosperidade aquela que você fica rico. Ei, estou rico, estou muito rico agora, tenho um carro do ano. Pode até ser isso, mas não é isso. É uma prosperidade generosa, quando você encontra sentido. Eu não sou Zafenate Paneia, eu sou José. Eu estou aqui porque Deus me colocou aqui. Eu vim aqui para salvar vidas. Eu posso estar na cadeira da ONU, ou na favela no Morro do Borel. Eu posso estar na tribo indígena no Amazonas, ou no palco de um grande evento. Eu estou aonde meu coração está conectado com Deus, aonde Deus quer que eu esteja. Eu estou onde Deus me colocou para estar. Você é feliz, você tem significado, porque você está onde Deus está fazendo a tua obra no mundo. Não existe nada mais prazeroso do que fazer parte daquilo que Deus está fazendo no mundo. Não tem problema ganhar pouco, passar dificuldade. Combati o bom combate, guardei a fé. Sofro, mas não me envergonho, porque eu sei que é poderoso para guardar o meu tesouro até o dia final. Eu quero orar com vocês. Eu não sei qual capítulo que está a sua vida, nem sei se é tão delineado assim, bonitinho. Não importa. Pode ser os 3 ao mesmo tempo. Estou em 2, estou em 3. Deus sabe. O que importa é que eu quero orar com você, e eu quero que você diga para Deus: é tempo de dar sentido à minha vida de discípulo de Jesus. É tempo de sair da caixa. Chega disso. É hora de olhar para os céus, olhar para os sonhos que Deus me deu, trazer à memória aquilo que me dá esperança, glorificar a Deus, ser um sinal histórico do reino de Deus, onde as pessoas veem as boas obras que vocês fazem e glorifiquem a Deus que está nos céus. Se você quer fazer essa oração comigo hoje, marcar aqui um memorial, dizendo: é tempo de olhar para os céus e lembrar dos sonhos que Deus me deu, para que eu seja esse discípulo de Jesus, que vai sinalizar o teu reino por onde for, todos os dias da semana. Fica de pé no seu lugar, eu quero orar com você. Agora que eu mandei você ficar de pé, eu quero dizer que você ficar à vontade. Se você quiser se ajoelhar, fique à vontade. Eu vou me ajoelhar, por isso eu estou falando isso, porque eu quero clamar junto com você, para que a nossa juventude, nós somos em grande número aqui, mas tem muitos mais que creem no Cristo vivo e verdadeiro, que precisam entender a realidade de ser discípulo de Jesus, que não é aquela coisa de agenda eclesiástica. Eu vou no culto de oração, eu vou no culto de domingo. Tem a ver com a tua vida por completo, querido. Completo. Deus não te chamou para ir no domingo, Deus te chamou a vida para ir todos os dias. Ele quer você todos os dias, porque o pão nosso é de cada dia, porque as misericórdias do Senhor se renovam a cada dia, porque cada dia basta o seu mal, porque todos os dias eu pego a minha cruz e eu nego a mim mesmo. Todos os dias. O dia de hoje é o tempo eterno que se faz presente agora. Vamos orar. Pai querido,
nessa hora, nesse lugar, nesse momento na história, nós nos rendemos, Senhor, à Tua vontade. Nós nos colocamos, Senhor, diante de Ti, as nossas vidas. Quantas histórias tem nesse lugar agora, Senhor? Quantas histórias para contar? Quantas trajetórias? Quantos sonhos quebrados? Quantos sonhos desacreditados? Deus, o Senhor conhece cada coração aqui, Senhor. E eu te peço, Jesus, vem ressuscitar os sonhos. Vem trazer à memória aquilo que nos dá esperança. Aquilo que o Senhor nos chamou para fazer. Aquilo que o Senhor nos convocou a fazer. Usa, Senhor, os nossos dons, os nossos talentos para ser sal, luz e fermento. Usa, Senhor, a nossa vida para salvar outras vidas através do Teu Santo Espírito, Pai. Nos incomoda todos os dias a buscar a Sua voz, a ouvir o que o Senhor quer de nós todos os dias, Pai. Não deixe essa chama morrer. Que em nome de Jesus, Pai, seja qual for o capítulo da nossa vida, nos relembre que o Senhor está conosco, está caminhando conosco, e não existe nada melhor do que andar contigo, Pai. Não importa para onde vamos, não importa onde estamos, o importante é que estamos contigo, Deus. E isso dá significado, isso dá sentido para a nossa vida. E é disso que queremos, Pai. É isso que nós clamamos essa noite. Visita o coração dessa juventude. Visita o coração de outros tantos jovens que estão perdidos com a falta de sentido e de significado. Sopra a vida, Pai. Põe ordem no caos. Planta os Teus jardins. Relembra a nós aquilo que nos dá esperança. Nos faz acreditar, Pai. Faz com que a gente saia da nossa caixinha, e em vez de enxergar esse mundo que o Senhor nos mandou ser sal, luz e fermento, nos leva, Senhor, para o meio dos lobos e nos faz sinal do histórico do Teu reino, para a Tua glória, em nome de Jesus. Amém. Que o Senhor Deus nos abençoe. Amém.